Olá pessoal, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Mago Anael e hoje nós vamos falar sobre o quadro Sobrenatural, que pertence ao nosso canal Casal Paranormal. Nós falaremos hoje de um dos lugares dos Estados Unidos que é considerado uma das regiões mais atingidas por fenômenos paranormais e sobrenaturais. Hoje nós falaremos sobre a Casa Branca. Meus amigos aqui do canal do Mago, no nosso quadro Sobrenatural, vocês sabiam que um dos endereços mais fantasmagóricos dos Estados Unidos é exatamente a Casa Branca? Sim, existem diversas histórias horripilantes acerca do endereço do novo presidente Donald Trump. O endereço mais famoso dos Estados Unidos está cheio de histórias sobre espíritos de ex-presidentes, seus parentes e funcionários e até mesmo visitantes. Olha aí, pessoal. Disparado, o espírito mais famoso da residência presidencial é o de Abraham Lincoln. Dezenas de pessoas já relataram ter tido algum contato com o presidente assassinado em 1865, entre elas os presidentes Roosevelt e também Eisenhower. A primeira-dama Jacqueline Kennedy, a rainha Guilhermina da Holanda e a filha de Ronald Reagan, Maureen. Na Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill saía de um banho na antiga suíte de Lincoln. Ele estava nu, com um charuto na mão, quando encontrou o próprio Lincoln ao lado da lareira. O inglês só teve tempo de dizer: "Boa noite, senhor presidente. Parece que o senhor me pegou em desvantagem." O espírito sorriu e sumiu. Churchill pediu para trocar de quarto a partir daquele dia. O terceiro filho de Abraham Lincoln, chamado Willie, faleceu na Casa Branca aos 11 anos de idade, durante o mandato de seu pai, possivelmente vítima de febre tifoide. A morte foi gravemente sentida. Lincoln até teve medo de que a esposa, Mary, enlouquecesse pelo luto. Talvez por isso Willie nunca foi embora. Segundo relatos, ele costuma ser visto andando pelos corredores da Casa Branca. Agora falaremos um pouco sobre os donos da terra. Uma grande área de Washington, D.C. fazia parte da fazenda de David Burns, mas ele foi pressionado pelo então presidente George Washington a vender um pedaço onde foi construída a Casa Branca. Talvez Burns tenha guardado rancor. Um assessor de Franklin Roosevelt e um segurança de Harry Truman já ouviram uma voz na sala oval amarela dizendo: "Eu sou o espírito de David Burns." Por incrível que pareça, e por mais estranho que alguns possam achar, alguns espíritos até possuem datas marcadas para suas aparições. Nas noites de 7 de julho é a vez de Annie Surratt, geralmente avistada diante dos portões da residência pelos funcionários da segurança ou visitantes aos gritos. Ela pede perdão pela mãe, Mary, que foi enforcada em 7 de julho de 1865, acusada de participar do complô que assassinou Lincoln no Teatro Ford. Outro fato muito estranho que acontece nos portões da Casa Branca
e também na entrada da residência, é a respeito de um soldado desconhecido. Segundo a revista Mundo Estranho, na seção Sobrenatural, ela nos relata sobre vários testemunhos de que também na entrada da residência já foram avistados outros 2 fantasmas. Um porteiro antigo que trabalhou por mais de 3 décadas no local e um jovem soldado britânico que participou da Batalha de 1812, quando a cidade de Washington foi arrasada e a Casa Branca queimada. O militar teria iniciado o incêndio e minutos depois morrido vítima de infarto. Outro fato inexplicável que acontece na Casa Branca são a respeito de um jardim de flores que é praticamente intocável. As flores intocáveis pertenciam a Dolley Madison, esposa do presidente James Madison. Ela teria projetado o Jardim das Rosas. Quando ela deixou o imóvel em 1817 e faleceu em 1849, depois desta data, muitos continuam avistando ela na área desse Jardim de Rosas. Em 1913, a primeira-dama, na época, Ellen Wilson, queria mover as flores de lugar, queria transferir o jardim do seu local original para uma outra dependência da casa, do jardim, mas os jardineiros não conseguiram. Eles disseram que Dolley, a primeira moradora, aquela que havia projetado o jardim, apareceu para eles furiosa, brava, nervosa. As plantas nunca mais foram transferidas desde então. Os relatos são tão incríveis quando se refere à Casa Branca como um lugar mal-assombrado, visitado por espíritos errantes, que chegou até a envolver o nome de várias personalidades, presidentes, primeiros ministros, mulheres de presidentes, primeiras damas dos Estados Unidos. Para que você tenha uma ideia, um consolo para Hillary Clinton, que foi derrotada por Trump na eleição de 2016, será que ela não vai precisar lidar com nenhuma alma penada. Por quê? A ex-primeira-dama Hillary Clinton contou que no mandato do seu esposo Bill Clinton acostumou-se a conversar com Eleanor Roosevelt, que viveu na casa entre 1933 e 1945. A própria Eleanor, quando viva, dizia sentir uma presença estranha no antigo escritório de Lincoln. Um fato curioso que também acontece na Casa Branca é que um grande número de pessoas avistaram estes fantasmas, essas assombrações, esses antigos moradores que participaram de certa forma da história do povo americano. Mas também existe um grande número de pessoas que viveram ali nessa residência e nunca viram nada. Isso nos mostra claramente que algumas pessoas são mais suscetíveis, possuem talvez um terceiro olho mais aberto, mais aguçado, até mesmo uma mediunidade mais aflorada, uma sensibilidade e uma intuição espiritual maior do que as demais. Muitas pessoas viram, pessoas de confiança, como eu disse agora há pouco, presidentes, vice-presidentes, primeiro-ministro da Inglaterra, primeira-dama dos Estados Unidos,
várias primeiras damas dos Estados Unidos viram, conversaram e contemplaram com fantasmas na residência da Casa Branca. Isso nos mostra que algumas pessoas possuem uma certa facilidade de ver e ter contato com o mundo astral, enquanto outras, talvez pelo ceticismo, pela incredulidade ou pelo materialismo de suas vidas, são mais fechadas para contemplarem o mundo espiritual. Não devemos esquecer nunca que a Casa Branca é um ambiente de extremo estresse e pressão. Pessoas fragilizadas ou exaustas estão mais propensas a terem visões e até mesmo ilusões de óticas. As visões podem ter sido estimuladas pelas próprias histórias de fantasmas que foram contadas no local. E você, o que você acha? Existe realmente fantasmas dentro da Casa Branca? Seria a Casa Branca um dos locais mais mal assombrados dos Estados Unidos? O que você acha sobre isso? Você acredita em vida após a morte? Você acredita que essas pessoas podem estar ligadas àquele local por algum motivo espiritual? As fontes que foram citadas nesta breve reportagem e neste breve relato você pode encontrar nos livros Ghosts, Washington, Most Famous, Ghost Stories, de John Alexander, e Historic Hunt America, de Michael Norman e Betty Scott. Eu deixarei as fontes na descrição do vídeo. Se você gostou da história, se você acredita no sobrenatural, você pode também estar se inscrevendo no nosso canal, aqui no canal do Mago e no nosso segundo canal, que é o canal Casal Paranormal. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Aqui nós acreditamos no sobrenatural. Neste momento eu fecho os portais do sobrenatural. Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia.